Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Kátia, eu trabalho com organização digital para empreendedoras. E hoje eu queria falar da dificuldade que enfrentamos quando decidimos empreender. Quando eu comecei a empreender, eu não entendia muito sobre negócios, eu entendia sobre como organizar o meu negócio, eu entendia sobre as habilidades que eu tinha, né? Então eu comecei a trabalhar com fotografia, então eu sabia como tirar foto, mas eu não entendia como montar o meu negócio em si. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a pesquisar na internet algumas coisas, né, sobre como empreender, dicas e tudo mais. E eu comecei a pesquisar no Google, achava alguns textos, artigos, e eu olhava e falava assim, nossa, beleza, faz sentido isso que ele tá falando, legal, entendi, eu tenho que ter um financeiro, tenho que cuidar do, né, se tiver pessoas trabalhando comigo, tudo isso eu entendia. Quando eu lia o artigo, eu entendia aquele conteúdo que ele estava me passando. Só que eu não sabia como aplicar. Tá, beleza, eu entendi que eu tenho que fazer isso, que tenho que fazer aquilo, tá, mas como que eu vou aplicar isso? E aí eu comecei a perceber que o conteúdo era muito, assim, genérico. As informações eram de valor, tinham um conteúdo ali, mas eu não conseguia aplicar porque faltava um passo a passo, faltava o processo. Então, o que eu fiz? Eu mesmo criei o meu processo. Eu comecei a desenhar os processos né, no meu trabalho e eu vi que começou a fazer sentido. Então, eu vi que eu estava já com o meu processo organizado. Mas como eu vim da área de TI, eu trabalhava com TI, então eu conheci, né, eu sempre tive essa noção de ter controles, de ter organização, então de cuidado digital. Eu vi que muitas empreendedoras têm essa dificuldade, elas pensam muito na parte do marketing, como divulgar na internet o seu produto, mas não pensam nessa organização. Por isso eu queria dividir aqui nesse vídeo esse meu conhecimento sobre como você montar, como você se organizar. Então eu vejo que um dos erros cometidos por muitas empreendedoras é iniciar o seu negócio sem uma organização adequada. Ela começa a pensar no marketing, começa a pensar na venda, começa a divulgar ali no Instagram, como eu tenho que divulgar meu produto, meu serviço, como eu divulgo no Instagram, como eu faço stories, como eu faço feed, aí eu tenho que aprender o Canva para poder fazer uma arte, para jogar lá. Mas as pessoas esquecem de fazer essa organização, principalmente essa organização digital, que seria a área de TI, né, de tecnologia da informação. Então, é essencial você montar um processo para o seu negócio, né? Você identificar passo a passo. Você não sabe como é que montar um processo, você tem que identificar passo a passo do que você executa. Eu vou compartilhar aqui com vocês como eu desenvolvi o meu processo, que de repente ele pode ajudar vocês também. O que eu fiz foi montar uma organização e montar um controle de cliente, montar a minha precificação. Então eu montei uma planilha de precificação, eu também fiz o controle de faturamento, a minha agenda, que é importante, afinal de contas eu quando trabalhava com fotografia e agora atualmente eu tenho algumas reuniões, eu tinha que atender cliente, então eu precisava ter o controle da minha agenda. O contrato, que é essencial também ter um contrato, e a proposta, que na verdade é o início de tudo. Então, eu montei esse controle que eu comecei a identificar que eu precisava ter um controle de cliente. Os clientes que me mandavam mensagem por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ficavam só lá nesses lugares. Então, eu precisava salvar ele no único local para ter o contato desses clientes. Tanto clientes que viraram de fato cliente, ou pessoas que não fecharam comigo, mas eu achei necessário guardar aquele contato, afinal de contas ele se interessou pelo meu serviço e futuramente eu posso enviar uma nova proposta para ele. A precificação, afinal de contas, eu precisava identificar quanto que eu gastava e qual o valor real que eu ia propor no meu serviço. Então eu precisei montar um controle de precificação, uma planilha de precificação. Um controle de faturamento, quanto que eu estava entrando, né, em cada mês. O contrato, eu precisei fazer um contrato para enviar para os clientes. No início, eu não enviava o contrato, mas aconteceu alguns problemas que se eu tivesse o contrato, não teria acontecido. Então, foi essencial eu ter um contrato. E a proposta para enviar para o cliente, uma proposta organizada. Então, o cliente entra em contato comigo e me pede um orçamento para criar um site, ou me pede orçamento da mentoria. Como é que eu vou mandar isso para ele?
Não tem como eu mandar lá na resposta do WhatsApp, o valor é tanto, são tantas horas, e você vai acrescentar isso. Não, eu tenho que mostrar valor no meu serviço. Então, eu montei uma proposta de orçamento, onde eu identifico, eu mostro todos os serviços que eu presto, tudo que ele vai receber quando ele me contratar para tal serviço. Então, eu tive que montar uma proposta, um arquivo em PDF para enviar para esse cliente, para ele entender melhor o que ele estava recebendo, o que ele iria receber em cada plano, e até para ele entender melhor, né, o meu serviço ali e tal. Então, é muito melhor, muito mais apresentável. Então, eu desenhei o meu processo e aí eu quero compartilhar com vocês para vocês entenderem como montar um processo no serviço de vocês. O que eu fiz? Então, eu tenho aqui contato do cliente. Então, o cliente vem entrar em contato comigo. E aqui embaixo tem processo interno. Esse processo interno é o que eu faço, o que eu executo. Então, o cliente entrou em contato comigo. Ele me mandou uma mensagem, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, mandou um e-mail, ele entrou em contato comigo. A primeira coisa que ele faz é, quero saber orçamento de tal coisa, né? Então, vamos supor, eu fiquei interessado na sua mentoria. Qual o valor? Basicamente, as mensagens vêm assim, né? Então, para identificar esse valor, eu tenho minha planilha de precificação, que eu já lá identifiquei quantas horas eu vou gastar para fazer essa mentoria, quantas horas eu vou ter naquele processo, tudo. Então, eu já tenho lá o valor da precificação. Montei uma proposta, onde eu tenho essa proposta de valor, onde eu tenho as informações sobre a mentoria. Então, lá na proposta eu tenho todas essas informações, né, que é o que ele vai perguntar. Ele perguntou o valor, mas ele vai querer saber quantas horas, o que ele vai receber, quanto tempo vai ficar, o que vai ter ali nessa mentoria. Então, ele precisa saber de todas essas informações. Então, essas informações estão aonde? Na minha proposta. E aí eu pego esse contato desse cliente, quando ele manda mensagem para mim, eu pego o contato do e-mail, se foi pelo WhatsApp e tal, eu já pego o contato do e-mail. Se eu não tenho o e-mail, ou se foi pelo e-mail, eu já pego o contato do WhatsApp e vou lá no meu cadastro de cliente e coloco os dados dele lá. Então, eu tenho as informações daquele cliente, né? Então, o principal, pegar o nome, telefone e o e-mail. Porque se acontecer algum problema, você não conseguir falar com ele pelo WhatsApp, você tem um e-mail para mandar mensagem. Aí, continuando, eu venho aqui e envio para o cliente essa proposta que eu montei. Então, eu mando para ele, ele vai analisar, vai verificar e tudo mais. Então, ele fechou comigo, ele quer fazer a mentoria, ele quer fechar a criação do site. Então, a gente vai lá e parte para o contrato. Então, eu vou lá, faço o contrato com ele, pego as informações, monto o contrato, mando para ele, a gente assina e aí eu dou início ao processo, ao trabalho que a gente vai executar. Então, você vê que o meu processo é bem simples, mas eu sei que muita gente não faz esse processo. Se caso o cliente não fechou, você já tem o cadastro dele lá e futuramente você pode enviar um novo produto que você criou, um novo serviço, você pode enviar isso para ele. Já os clientes que eu já atendo, eu também mantenho eles cadastrados lá. Por quê? Porque eu posso enviar um novo serviço, uma nova proposta para ele, de repente um complemento. Então ele vai estar sempre recebendo conteúdo meu, né? E aí ele vai lembrar do que a gente já trabalhou junto, ele vai lembrar e vai falar assim, nossa, eu já trabalhei com ela já fez esse serviço para mim, agora ela tá fazendo tal coisa, eu vou contratar novamente. Então é importante a gente ter esse controle. E aí depois disso eu vou lá e faço no meu controle financeiro o valor que eu recebi desse serviço prestado. Foi dessa maneira que eu consegui me organizar, me identifiquei através dos processos que eu estava executando, eu consegui me organizar. Então, eu preciso de um controle de cliente, agora eu preciso de um contrato para mandar para o cliente, agora eu preciso de uma proposta. Na verdade, a proposta eu fiz desde o início. A proposta foi a primeira coisa que eu já pensei, como é que eu vou mandar para o cliente as informações? Vou montar uma proposta, não vou escrever lá no texto do e-mail. Então, esse foi o meu primeiro passo que eu já identifiquei que eu precisava fazer. Se você tem dificuldade, se você ainda está meio perdido, porque como eu falei, a gente começa a pesquisar na internet e a gente não vê um passo a passo disso, a gente só vê as pessoas falando que você precisa se organizar, você precisa fazer tal coisa, mas como? Como que eu faço essa minha organização? Então, é identificando quais são os problemas que você já teve, e aí você vai lá e coloca, eu tive esse problema, como solução, um contrato para enviar para o cliente. Um problema, como é que eu vou enviar
as informações do meu serviço para o cliente. Então, eu vou montar uma proposta. Então, como que você faz? Um passo a passo mesmo, né? Como que eu identifico? Através de processo, através de você identificar os processos do seu negócio e listando as tarefas, você vai verificar quais são os problemas que você tem e aí a solução, e aí você vai conseguir já dar início ali a pelo menos um processo. Foi aí que eu criei essa mentoria de organização digital, né? Porque eu percebi que muitas empreendedoras não conseguiam identificar e eu percebia que elas não tinham esse controle. A pessoa me mandava o orçamento dela ou no e-mail, teve algumas que me mandavam no próprio na mensagem de texto ali do WhatsApp, e eu tinha que ficar perguntando todas as informações. A pessoa não tinha um site onde eu podia, onde eu ia lá, eu conseguia identificar como que ela faz o trabalho, portfólio, não tinha isso. Então, conforme eu fui identificando, a questão de agenda também, cheguei a marcar, a pessoa esqueceu do horário, não tinha esse controle, ligava depois desmarcando, ou seja, ela não tinha um controle de uma agenda. Então, tudo isso, o valor também aconteceu já da pessoa me mandar o valor, depois ela, não era esse outro valor e tal. Sabe aquela confusão? Então, como eu identifiquei isso, eu falei, gente, mas as pessoas não conseguem se organizar no negócio? E aí eu percebi que no início, quando eu fui me organizar, eu comecei a pesquisar e não achei conteúdo para isso, né? Então, o que eu fiz? Eu mesmo montei meu próprio processo e fazer o meu controle. Foi por isso que eu criei essa mentoria de organização digital, justamente para ajudar as empreendedoras que estão lá no início do negócio e não conseguem, não identificaram esses problemas e precisam de organização. E o que você vai encontrar na mentoria? Além de eu identificar junto com você o processo, vão ser reuniões onde você vai me explicar, vai me falar sobre o seu negócio, vai me falar e eu vou começar. E eu junto com você vou identificar os processos, a gente vai desenhar junto o processo do seu negócio. Além disso, eu vou te entregar os arquivos que eu já tenho prontos aqui, que vai te ajudar com controle de cliente, controle de faturamento, precificação, você já tem uma tabela ali pronta para você colocar os seus valores. A criação da proposta, ou seja, aquele orçamento personalizado que eu falei em PDF, então a gente já identifica ali, já monta. Importante, a organização digital dos seus arquivos e a administração de tarefas. Então, na mentoria eu também te ajudo a ter uma melhor gestão do seu tempo, além disso, um modelo de contrato. Como então, não sei você, mas eu que trabalho de casa, eu tenho que tomar conta do meu negócio, tomar conta da minha casa, produzir conteúdo para o Instagram, é muita coisa. Então, eu criei um planner no Notion, que é uma ferramenta digital onde eu concentrei lá também vários controles. Então, listas de tarefa, produção de conteúdo, metas, os serviços que eu executo. Eu tenho lá um espaço onde eu coloco todos os meus serviços, valores, todas essas informações, né, para quando eu quiser montar uma nova proposta, eu já tenho tudo ali pronto. Os e-mails Então, na mentoria, além da gente ter os encontros, você vai receber também esse planner no Notion que eu criei, que me ajuda, eu utilizo ele todos os dias na minha organização e ele vai ajudar também na sua organização. Então, se você ficou interessado na mentoria, me manda uma mensagem aqui